sur nos plaines. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et
tu es oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Michel, eu sou coordenador do Departamento de História do Museu do Holocausto de Curitiba. Dou muito boas-vindas à nossa aula virtual, mais um evento virtual do Museu do Holocausto, nesse tempo de pandemia em que, infelizmente, a nossa exposição física não pode estar aberta. Para a data de hoje, temos uma aula com uma convidada, a professora Denise Hollenberg Cruz, professora do Instituto de História, do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, autora de diversos livros, artigos, entre os quais um livro cujo título bastante relevante para o nosso evento de hoje, chamado Resistência, Memória da Ocupação Nazista na França e na Itália. Então, só como breve introdução, dou as boas-vindas a todos que nos acompanham aqui no Zoom, também àqueles que nos acompanham no Facebook. Já aviso rapidamente como vai funcionar o esquema desse evento, né? Eu vou fazer essa rápida introdução, aí passo a palavra para a professora Denise, aí após isso nós abrimos para perguntas. Vocês que estão nos assistindo no Zoom podem, enquanto isso, já fazerem perguntas na aba Questions and Answers. Peço que não coloquem as perguntas no chat, mas sim nessa aba de Q e A que tem embaixo na tela de vocês. Para quem nos acompanha pelo Facebook, também estão convidados a colocar perguntas lá. Nós vamos priorizar as perguntas do Zoom, mas, na medida do possível, também vamos responder perguntas que surgirem no Facebook. Então, só para introduzir o nosso tema, no dia 14 de junho de 1940, anteontem, 80 anos atrás, Paris foi oficialmente ocupada pelas tropas nazistas, num ato que tem uma série de simbolismos por trás, né? Não é meramente mais uma ocupação, há todo um simbolismo ligado à ocupação de Paris durante a Segunda Guerra Mundial. E, com a ocupação da França, surge também uma resistência a essa ocupação, e essa resistência francesa, particularmente, houve resistência em vários lugares, né, mas particularmente na França, essa resistência teve um papel muito grande no campo da memória posteriormente à guerra. Se construiu toda uma mitologia em torno dessa memória. Evidentemente, não vou entrar em tantos detalhes sobre isso agora. Após a guerra, houve todo um conflito, uma disputa de narrativas entre memória e história sobre a resistência francesa, e é sobre isso que nós vamos comentar um pouco mais hoje. Então, sem maiores delongas, passo a palavra para a professora Denise, e muito obrigado por aceitar o convite de participar desse evento. Boa tarde a todos, ao Michel, aos ouvintes, né? Eu gostaria de começar agradecendo o convite, né, ao Museu do Holocausto de Curitiba, né, e, em particular, ao Michel pelo convite feito, né? Fico muito honrada, né? E, bem, a princípio eu tinha pensado em falar diretamente com o público, né? Mas eu confesso, acho que é uma questão geracional, eu não me sinto assim muito à vontade enfim, né, numa conferência remota, mas, em todo caso, né,
vou aqui tentar e conto com a paciência de vocês em relação às minhas dificuldades aqui com as tecnologias, né? E por isso mesmo eu pedi ao Michel, né, quando a gente vai ver algumas imagens, poucas imagens, né, achei que era melhor priorizar mesmo o texto, mas, em todo caso, eu selecionei algumas imagens aqui e, no momento, né, oportuno, eu vou pedir ao Michel para projetar essas imagens para vocês, né? Então, vamos lá. Falar, como o Michel falou, né, sobre a resistência ao nazismo, à ocupação nazista e ao próprio regime de Vichy, o regime que foi fundado, né, na sequência do armistício que colocou fim, né, para a França, né, no enfrentamento com a Alemanha, né, enfim, né, e a gente então vai tratar disso, um tema tão importante, né, porque, como o Michel lembrou, tem diversos significados, né, foi uma ocupação de 40 até 44, mas que não parou ali, né, quer dizer, os franceses se referem muito a esse momento, né, vivido pela França como o passado que não passa, né, dando conta com esse jogo de palavras, né, das dificuldades que os franceses encontraram desde aquele momento, desde 44, no momento da libertação da França, né, e até recentemente, talvez até hoje, né, todas as dificuldades dos franceses em lidarem com essa questão, né, da ocupação, né, e da construção do regime de Vichy. E uma das formas, né, pelas quais os franceses acabaram lidando com essa experiência histórica foi justamente a construção de uma determinada memória a respeito desses 4 anos, né? Em particular, né, a respeito do comportamento dos franceses, né, em relação à ocupação e à criação do regime de Vichy, né, esse regime fundado na sequência do armistício. Então, eu vou começar a apresentar, né, e depois a gente vai abrir para o debate, não é isso? Bem, então, com a derrota do eixo na Segunda Guerra Mundial, os países que haviam sido invadidos e ocupados pela Alemanha nazista e foram libertados pelos exércitos aliados enfrentaram a difícil tarefa de se reconstruir. Essa realidade variou de país para país, segundo as especificidades da derrota e da ocupação, bem como da história e das culturas próprias a cada um. Em comum a esses países, né, como vocês sabem, vários países foram ocupados, né, nessa expansão que começou lá em 1939 na Polônia, né, em comum a esses vários países teve a rapidez com que a expansão da Alemanha ocorreu, explicada não somente pelo seu potencial bélico, armamentos e táticas de guerra, mas também pela crise dos valores liberais e de identidade nacional do período do entreguerras. Os valores que sustentaram a defesa contra a invasão alemã na Grande Guerra, né, a Primeira Guerra, haviam sido profundamente abalados com o impacto do conflito. Tal impacto foi tão significativo que, segundo muitos historiadores, né, entre eles eu cito aqui o Arno Mayer e o Eric Hobsbawm, né, a partir desse momento, né, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, teria começado, enfim, o século XX. Né? Na Segunda Guerra Mundial, até 42, 43, parecia aos contemporâneos que a Revolução nazista, afirmada na negação da Revolução Francesa, sairia vitoriosa. Né? Então, eu pediria ao Michel para passar um mapa, né, que a gente tem aí, que eu enviei, que dá conta justamente dessa situação, né, do momento em que a França foi invadida e ocupada. Né? Como vocês veem aí, né, quer dizer, como que tem os países, né, a Alemanha e os países amigos ou próximos, né, ou que já tinham sido ocupados, invadidos, né? Então a gente dá conta aqui do mapa, né, europeu e aqui do norte da África,
né, vendo essa situação que se configura nesse momento, né, no momento da assinatura do armistício. A gente está vendo aqui a França já dividida, né, em várias partes, mas, sobretudo, essas duas, que estão aqui no sul em rosa, né, e o norte em vermelho. Então, a gente dá conta aí, né, com vermelho e com rosa, né, dos países, dessa dimensão da vitória, né, momentânea, ali em 40, né, da Alemanha, né? Quer dizer, então, o contexto, a vitória da França, né, sobre a França, ela foi super importante, né, muito significativa, que dá conta, né, desse domínio dos nazistas em relação à Europa, né? Quer dizer, a partir do ano seguinte, né, 41, como a gente sabe, a Alemanha nazista vai em direção à União Soviética. Aqui esse mapa, né, ele já mostra aqui em 42, né, já é um mapa de 42, mostrando já a invasão da Alemanha, né, sobre a União Soviética. Então, em 42, né, a gente já tem essa parte aqui referente à ocupação, né, em parte do território da União Soviética. Então, esse é o sentido que eu queria falar aqui para vocês, né, desse momento, né, de uma expansão muito rápida, ao contrário do que tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial. Né, na Primeira Guerra Mundial, né, os países resistiram muito, né, se defenderam muito, melhor dizendo, né, em relação aos avanços do Reich alemão, né, e encontraram muita dificuldade, né, a Primeira Guerra tinha sido pensada uma guerra rápida, e ela se prolongou no tempo justamente por conta dessa capacidade que os países tiveram ali naquele momento de se defender em relação a essa expansão. No caso da Segunda Guerra Mundial, foi exatamente o contrário, né? Rapidamente, a Alemanha, né, invadiu, né, um movimento em direção a oeste, a ocidente, e ocupou, né, grande parte da Europa, ou então, né, mantinha relações de amizade, de proximidade políticas e ideológicas com outros países, né, com os países próximos, né? Então, é essa questão, né? Então, de se perguntar por que isso aconteceu, né? Porque, ao contrário da Primeira Guerra, que foi tão penoso, né, avançar, por que na Segunda Guerra avançou-se muito rapidamente, né? Então, vários historiadores trabalham, né, justamente com esse momento do entre-guerras, né, e as dificuldades, né, que o fim da Primeira Guerra Mundial, né, impôs à Europa, né? Quer dizer, vários autores, né, como o Marc Ferrot e outros, né, falam dessa dificuldade, né, que mesmo os países que tinham sido vencedores na guerra teriam perdido a guerra, né, no sentido que tiveram muitas dificuldades para se reconstruírem, e essa questão, né, esse problema é um problema do entre-guerras, né, em meio a uma crise dos valores liberais, em meio às dificuldades de se recuperar, né, de recuperar a Europa, né, da devastação e do choque, do abalo, em todos os sentidos, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, é nesse contexto do entre-guerras que a gente vai ver o surgimento, né, de movimentos, né, fascista e do próprio nazismo, né, e que vão se desenvolvendo, né, no entre-guerras, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso texto, né? Então, né, o desafio, assim, né, no pós-45, era reerguer esses países, não só do ponto de vista político, econômico, mas também moral, né? Por que isso? Porque no pós-Segunda Guerra Mundial, né, os países, né, que vão enfrentar, né, também, né, no pós-45 a dificuldade, né, todas as dificuldades de se recuperar economicamente, politicamente, também, né, vai ter essa questão moral na medida em que, né, eles foram invadidos e ocupados muito rapidamente, sem que houvesse, né, uma defesa, né, muito expressiva, muito significativa, né? A gente fala em geral, né? Em geral não, a gente fala defesa quando do ponto de vista institucional das Forças Armadas do país, né, e a resistência, né, no sentido quando esse país já está derrotado, né? Se assinou um armistício e as forças que vão se lutar, né, resistindo em relação à ocupação, né?
Então, a questão no pós-guerra que se colocou, né, entre tantas outras, era essa questão também de como explicar, né, como compreender, né, o fato dos países terem cedido muito rapidamente, né, à expansão nazista. Né? Então, foi nesse contexto, né, do final da Segunda Guerra Mundial que a memória, como uso do passado, exerceu um papel fundamental, produzindo versões e interpretações apaziguadoras dos conflitos vividos naqueles anos. Então, como eles vão explicar isso nessa derrota rápida? Sobre alguns pilares da memória, deu-se a reconstrução da Europa. A identificação das forças coercitivas como elemento essencial para a vitória dos regimes totalitários, ou seja, as forças coercitivas elas foram mais fortes, mais poderosas e a submissão, né, a ocupação teria a ver, né, diretamente, poderia ser explicada diretamente com diante, né, das forças coercitivas que se impuseram naquele momento. Né? Um segundo pilar seria a percepção da propaganda como fundamentalmente manipuladora de indivíduos e das sociedades. Né? Depois, se a gente quiser, se interessar a vocês, a gente pode debater um pouco sobre isso, né? Essa questão da propaganda. No primeiro momento, se pensou muito, né, na capacidade que esses estados autoritários, totalitários, teriam ou tiveram, né, no sentido de manipular as massas, manipular as populações a partir da propaganda. Né? O caso da França de Vichy, sobre o que eu vou falar daqui a pouco, né? Esse regime autoritário, né? Essa ditadura que vai surgir, né, como uma reconstrução da França após a invasão alemã, né, que vai promover, como todos os regimes autoritários e totalitários do período, né, vão basear-se muito, né, numa forte propaganda. Né? Bem, então, diante dessa propaganda, né, o argumento, né, se falou muito no pós-guerra, né, o argumento de que se desconhecia a barbárie perpetrada por esses regimes. Nós não sabíamos, foi o jargão síntese tantas vezes repetido e que é o nome do livro, né, de um historiador alemão chamado Peter Longerich, né, sobre os alemães e a solução final. Né, quer dizer, e não à toa ele usa, né, esse jargão, né, essa frase, nós não sabíamos, que tem exatamente esse sentido, né, do nós, né, no sentido plural, né, no sentido do país, de todos nós, né, nesse sentido, né, para falar, né, do desconhecimento que a população alemã sabia em relação à perseguição e o genocídio. Né? Então, esse argumento, né, nós não sabíamos o que estava acontecendo, foi um argumento utilizado, né, abundantemente, tanto na Alemanha, assim como nos países, né, que foram ocupados, né, e em relação à questão dos compromissos, né, estabelecidos nesses países entre os nativos, né, os habitantes dos países que foram invadidos, e a relação com o ocupante. Né? Temos mais um outro pilar, né, sobre o qual se constrói, né, uma memória do no pós-45, que vai tentar explicar, que vai tentar, né, lidar com esses incômodos, né, em relação ao comportamento desses países ocupados, em relação no que diz respeito à relação que mantiveram com os ocupantes. Né? Bem, então, em outro pilar, a reconstrução moral dos países que foram ocupados sustentou-se no mito da resistência. Embora derrotados militarmente, esses países não haviam se curvado diante do invasor e de seus poucos colaboradores nacionais. Em outras palavras, elaborou-se a memória do passado recente em função das necessidades do presente, né? Do passado recente em função das necessidades do presente, ou seja, né, da reconstrução, diante da necessidade da reconstrução moral, né, no pós-45.
né? Então, o mito da resistência teve, portanto, papel essencial na reelaboração das identidades nacionais, aliviando dores e constrangimentos, salvando o passado, o presente, projetando o futuro, né? Então, a partir desses pilares, né, de que não se sabiam, a questão das forças coercitivas que se impunham, a questão da propaganda, né? Quer dizer, tudo isso que vai se somar à questão da resistência, né? Nós todos resistimos contra a ocupação e só foram pouquíssimos os que teriam colaborado, né? Então, isso é que a gente chama do mito da resistência, uma elaboração acerca, né, do que tinha acontecido, né, mas que é muito mais uma construção de memória, né, diante das necessidades de responder às questões que estavam sendo colocadas ali no presente, em particular essa questão desse desconforto, para dizer o mínimo, né, em relação aos comportamentos sociais diante da ocupação, né? Então, foi nesse contexto, iniciado com o fim da guerra, que se criaram inúmeros museus e memoriais da resistência na Europa. São muitos, né? É uma quantidade enorme, né? Em particular, na França, é o país em que tem maior número de museus da resistência, seguidos da Itália, né? Mas há em outros, né? Na Holanda e tudo mais, né? Então, nesse contexto, esses vários museus e memoriais celebrando a resistência, né? Essa resistência que esses países que tinham sido ocupados, né? Teriam experimentado diante da realidade, né? Essa profusão de memoriais e museus surge exatamente nesse momento, no pós-45, e vai até os dias de hoje, né? Eles vão se transformando, eles passam por uma série de alterações, mas eles começam lá no pós-45 e vão até os dias de hoje, né? Bem, como lugares de memórias, se nós quisermos usar, né, o conceito do Pierre Nora, ou espaços da recordação, conceito desenvolvido pela Aleida Eisman, era preciso que esses dois conceitos vão nortear, né, a própria fundação, criação desses museus, né? Então, como lugares de memória, era preciso fixá-la, né, fixar a resistência na memória coletiva, no presente, no futuro, divulgar seus feitos heróicos, celebrá-la como experiência não de uns, de alguns, de parte da sociedade, mas de todos. A resistência, né, passa a ser configurada, né, então, como uma identidade, como um patrimônio da nação, a própria reedificação da nação, né? Então, o mito da resistência, né, e esses museus vão ter um papel importante, né, na veiculação, na difusão, né, dessa memória, vai ser importantíssimo, né, para dizer, né, que nós resistimos, nós não colaboramos, né? Então, tudo isso como uma memória construída e que vai ser trabalhada à exaustão em vários veículos, né? E, em particular, nos museus e memoriais que vão surgindo, né, em grande quantidade a partir de então, né? Foi a partir da década de 70, 1970, que muitos países, cada um, né, países que tinham sido ocupados, cada um, segundo dinâmica própria, enfrentaram o mito da resistência, desconstruindo-o. Na França, esse movimento não se restringiu ao mundo acadêmico. Dele participou intensamente a sociedade por meio de jornais, rádios, TV, filmes, documentários. Em todo caso, a historiografia teve também, né, bem entendido, né, um papel importante nesse processo em muitos sentidos. Aqui vale um esclarecimento. Ao se referir ao mito da resistência, e não à resistência propriamente, a historiografia não nega a existência de ações concretas e variadas de resistência. O que se colocou em xeque foi o papel superdimensionado que o fenômeno ganhou no pós-guerra e nas décadas seguintes. Essa deformação tinha mais a ver com as necessidades do presente, como visto acima, né, como nós falamos ainda há pouco,
né? E menos com a verdade histórica a respeito dos anos sob ocupação nazista e o regime de Vichy, né? Então, eu estava falando de um modo geral da Europa, né? De um modo geral, e aqui a gente já está entrando propriamente no caso da França, né? Para pensar essa questão, né? Como que o mito da resistência, quando a gente se fala em mito da resistência, não quer dizer que estejamos, nós historiadores, negando que a resistência existiu, mas o que se nega é essa superdimensão que ela teve, tanto em termos de quantidade e quanto de qualidade, né, no esforço para libertar a França e libertar a Europa da ocupação nazista, né? É importante destacar isso, né, que isso, né, isso faz parte, esse movimento faz parte de um movimento dentro da historiografia que busca fazer uma revisão do que se tinha falado até então, né, a respeito da resistência, né? A revisão não pode ser confundida em absoluto com negacionismo, né? Não se está negando a existência da resistência, né? O que está se negando, né, é essa superdimensão, né, que ela ganha, né, como memória no pós-45, né, e que não tem uma correspondência com termos quantitativos e qualitativos com o papel que a resistência teve, de fato, na história. E a gente está falando aqui, então, né, dessa diferença entre história e memória, né? Então, diante de todo esse desconforto, de todas essas dificuldades, né, do caso da França, já falando da França especificamente, de lidar com essa problemática da ocupação, dos comportamentos sociais dos franceses, né, diante do fato, né, da derrota para a Alemanha, da ocupação do território, né? Então, no pós-45 se construiu essa memória segundo a qual, né, todo mundo tinha resistido, ou grande parte da sociedade, e a colaboração tinha sido feita por um punhado de pessoas, por muito pouca gente, né? Então, não se trata de uma negação, né, de um negacionismo da historiografia, mas sim de um revisionismo, de uma revisão. Lembrando aqui que o ofício do historiador, a pesquisa histórica, ela é necessariamente revisionista, né? Ela parte sempre do que já se estudou a respeito, né? Olhando de uma forma crítica em relação a esse conteúdo, né, do que já foi produzido a respeito do tema, né, e em função de novas abordagens, de fontes que vão, né, arquivos que vão sendo abertos, enfim, né, toda uma possibilidade, né, que o trabalho histórico tem, né, da pesquisa histórica, de se renovar constantemente. Então, como eu trabalho aqui com a ideia, né, do Henri Rousseau, do Todorov e tantos historiadores, né, que defendem essa questão, né, o revisionismo como algo da natureza da pesquisa histórica, né? Então, quando se fala na resistência, no mito da resistência, não se está negando a resistência em si, mas sim a dimensão, a superdimensão que ela vai ganhar no pós-45, que não tem a ver com a história, tem a ver com essa necessidade dos franceses, no pós-45, criar, né, uma interpretação, né, uma visão, uma leitura sobre aqueles anos que fosse mais confortável, mais apaziguadora das angústias, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, o caso francês da derrota para a Alemanha, da ocupação, da resistência, da colaboração, da construção do mito de resistência é paradigmático para a reflexão do trauma dos chamados anos perturbadores, sombrios, né, esses anos de ocupação. É paradigmático também para a compreensão da maneira como os franceses puderam lidar com aquela realidade, né? E por que o caso francês é paradigmático? Então, como a gente sabe, né? Quer dizer, a gente está vendo aqui no mapa, diversos países foram ocupados, né? Mas o caso da França ele vai se tornar, né, um paradigma do mito da resistência, das dificuldades de lidar com essa questão da ocupação, da resistência
e da colaboração e do pós-45. Por quê? Vamos ver, né? Como disse há pouco, ao contrário do que ocorrera na Grande Guerra, na Segunda Guerra, em 3 semanas, os chefes militares aceitaram a rendição, né? A invasão foi 10 de maio, né? O armistício foi assinado em 26 de junho de 40. Então, muito rapidamente, né? Na Primeira Guerra, levou-se tanto tempo para... Né? E não, os alemães jamais conseguiram chegar na Primeira Guerra a Paris, né? Chegaram muito próximo, a cerca de 100 quilômetros de Paris, mas não conseguiram chegar em Paris, né? Quer dizer, o norte todo ficou ocupado, mas a França conseguiu se defender, né? No caso da Segunda Guerra, durante esses anos todos, né? Da Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, em 3 semanas, a fatura estava liquidada. A Alemanha tinha derrotado a França e tinha ocupado já o território. E partia, né, para ocupação de Paris, né? A debilidade militar e o desânimo da população francesa foram registrados por Marc Bloch. Com o sugestivo título A Estranha Derrota, o historiador, cofundador da revista Anais, integrante da geração que viveu as 2 guerras mundiais, testemunhou as profundas transformações pelas quais os civis e militares, suas convicções políticas, seus espíritos, passaram em face da antiga inimiga, ou seja, da Alemanha, né? Então, são relações muito diferentes, né, que os civis e os militares demonstraram na Primeira Guerra e na Segunda Guerra Mundial. O destino de Bloch simbolizou essas mudanças. De ex-combatente da Grande Guerra, francês nacionalista condecorado de guerra, passou, Marc Bloch, na Segunda Guerra, a judeu excluído e perseguido, resistente, preso e executado pelos nazistas. O caso francês revelou-se dramático ainda, sobretudo, uma vez que o armistício assinado em 22 de junho de 40, que pôs fim ao conflito com a Alemanha, fraturou fisicamente o país. Aí eu peço o Michel a gentileza de colocar um mapa da França dividida, por favor. Na parte sul do território, isso, obrigada. Na parte sul do território, o Estado Nacional foi refundado, oficialmente denominado Estado Francês, né? Então, chamava-se República Francesa. A partir desse momento, a França vai se chamar Estado Francês. Eu coloco em itálico, né? Porque é o nome formal que a França vai adquirir a partir desse momento, né? Então, a França foi dividida em várias partes, né? Mas, sobretudo, né, o que interessa aqui a gente hoje é ver essa divisão aqui marcada pela linha vermelha, que vai dividir a parte norte, que é a parte mais industrializada, rica em minérios, né, mais desenvolvida da França, e a parte, né, que vai descendo ali junto ao Oceano Atlântico, evidentemente por questões estratégicas, né? Então, acompanhava ali essa faixa litorânea. E essa parte amarela, né, vai ser essa França, esse Estado francês, né, conhecido como regime de Vichy, ou a França de Vichy, que vai ser refundada. Na verdade, é a França refundada a partir da derrota e na sequência do armistício. Então, essa parte verde é a parte ocupada pelos alemães, e a parte amarela vai ser a parte da refundação da França, né? No final de 42, os alemães vão ocupar, né, diante das ameaças, né, do desembarque dos aliados no sul do continente europeu, né, no norte da África e no sul do continente, né, a ameaça à medida que os aliados estavam vencendo, né, os exércitos, o exército alemão no norte da África, eles começam, então, atravessando o Mediterrâneo, começam um trabalho, não, à frente de recuperação
da Europa ocupada. Então, nesse contexto, em novembro de 42, os alemães que tinham ocupado exclusivamente essa parte norte, eles vão, então, ocupar a parte toda. Mas, em todo caso, ali nessa parte amarela foi reconstruído o estado de Vichy, né? Bem, então, reconstruído a França com esse nome. E, como vocês sabem, né, ficou conhecido como regime de Vichy, ou a França de Vichy, né, ou simplesmente Vichy, justamente porque a capital tinha sido ocupada, a capital de Paris tinha sido ocupada, estava lá no norte, e o Estado francês, essa França reconfigurada, refundada, ela vai ter como capital Vichy, né, essa cidade que a gente vê no mapa, né? Bem, então, à frente do governo instalado na cidade de Vichy, esteve o Marechal Philippe Pétain, herói da Grande Guerra, o vencedor de Verdun, como os franceses a ele se referiam, né? Ele tinha tido um papel importantíssimo, né, na vitória de Verdun, uma batalha, como vocês sabem, de 1916, na Primeira Guerra Mundial, né? Então, ele era muito querido, né? Uma batalha que foi símbolo do nacionalismo francês, ele era muito querido por várias razões, e ele, então, foi chamado, né, porque justamente pela credibilidade que ele tinha, né, junto à opinião pública francesa, para estar à frente, né, como chefe de Estado dessa França refundada, né? Bem, em Vichy, ascendeu ao poder a classe política de extrema-direita, ativa politicamente desde o fim do século XIX, do caso Dreyfus. Na França de Vichy, viabilizava-se a chamada Revolução Nacional, baseada na tríade trabalho, família, pátria, em oposição aos valores e instituições liberais oriundos da Revolução Francesa, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, toda aquela classe política de extrema-direita que estava presente na França desde o final do século XIX, né, mas não alcançava o poder, né, a partir de Vichy, né, a partir desse Estado refundado, que teve o Pétain à frente, né, um homem extremamente conservador, né, identificado com esses valores, né, do trabalho, família e pátria, né, ele vai se colocar à frente, e esse Estado de Vichy vai abrir-se. Então, né, o Estado de Vichy, o Estado francês, se abre, né, para essa classe política de extrema-direita que, enfim, né, encontrava um lugar na vida política da França de uma forma mais sólida, mais consolidada, né? Bem, com essa particular arquitetura geopolítica, né, essa divisão, essa fratura física do país, o Estado viu-se fraturado não só física, senão moralmente, deixando marcas profundas com as quais os franceses tiveram que lidar por décadas seguintes à libertação e ao fim da guerra. Aquilo que a gente falou ainda há pouco, né, sobre o passado que não passa, né, quer dizer, o trauma dessa fratura, né, um trauma moral, inclusive, e que vai ter repercussões, né? Bem, então vamos deixar esse caso aí e vamos partir, então, né, em que momento essa construção do mito da resistência, né, segundo o qual todos os franceses, ou a grande parte, tinha resistido à ocupação, tinha resistido aos nazistas, tinha resistido na parte sul a esse regime ultraconservador, né, comandado pelo Pétain, né? Quando e como que esse mito vai ser desconstruído? Então, a gente vai ver isso agora, né? Em 1971, estreou o filme Le Chagrin et la Pitié, ou seja, A Tristeza e a Piedade, de Marcel Orfiz, causando um enorme impacto na França. O documentário, filmado em 1969, pretendeu narrar a história dos anos seguintes da derrota para a França nacional-socialista, em 1940, ou seja, os anos da ocupação. O cotidiano da cidade de Clermont-Ferrand, na região do Auvergne, serviu de cenário para enxergar o dia a dia do país sob o regime de Vichy. Com mais de 4 horas de duração,
o documentário expõe imagens de época e entrevistas com pessoas de diferentes origens, posição social e opções políticas, desde personalidades célebres até cidadãos provincianos envolvidos nos acontecimentos. A intenção do documentário é convencer o espectador de que o comportamento da maioria dos franceses diante da situação fora bem diferente daquele que vinha sendo contado desde a libertação, em 44. Ele, o documentário, multiplica evidências de que, longe de serem resistentes de primeira hora, os franceses foram, sobretudo, colaboradores, quando não débeis ou indiferentes diante da situação. O fato de ser um documentário com imagens, fatos e personagens reais adensa a veracidade da narrativa, como se imparcialidade e objetividade fossem da natureza do gênero documentário. A fotografia em preto e branco também reforça a impressão da realidade de que se quer divulgar. Depoimentos e situações desfilam na tela como um documento instaurador da verdade, imune a interpretações e à crítica interna. Bem, então esse filme, né, ele vai mostrar um documentário longuíssimo, 4 horas, né, mostrar justamente o contrário, né, que as pessoas tinham colaborado. O impacto do filme foi tamanho que o governo francês proibiu a sua exibição na TV durante 10 anos. Ele foi liberado para o cinema, né, causou esse impacto todo, foi retirado do cinema, né, foi censurado diante dessa comoção, e ele só foi permitido passar na televisão em partes, né, porque era muito grande, 4 horas, somente 10 anos depois, né, somente liberado em 1981, no governo de François Mitterrand. Nesse momento, a opinião pública francesa, né, no momento do filme, né, que o filme foi lançado, a opinião pública francesa se deslocou de um polo para outro. A memória oficial e coletiva, segundo a qual os franceses foram todos resistentes, versão criada ainda em 44, como vimos, foi desafiada pela ideia de que foram todos colaboradores. Uma espécie de contramemória. Num só golpe, pôs-se em xeque o mito da resistência, presente na historiografia, em testemunhos, filmes, romance, enfim, na opinião pública, né? Havia uma enorme material, né, que reproduzia a exaustão, sem uma visão crítica, né, sempre atestando a importância, da importância quantitativa, né, da resistência. O combate resistente contra a Alemanha viu-se, então, transformado em mito da resistência, uma honra inventada, entre aspas, como a chamaram depois os historiadores. No entanto, deslocar a interpretação de um extremo ao outro também evidencia a dificuldade de lidar com o passado à luz do presente, de perceber a complexidade dos comportamentos sociais reais, não distante dos dois extremos, muito distante, né, dos dois extremos. Um filme, né, Les Chagrins et la Pitié, foi realizado na sequência do Maio Francês. Em 1968, né, ele foi filmado em 69. Né? E em 68, a onda contestatória que atravessou o mundo contribuiu para a retomada da história do tempo presente dos franceses, questionando ideologias à direita e à esquerda, hierarquias, modelos, derrubando heróis. Se os jovens questionavam a liberdade e a felicidade, sejam no capitalismo, sejam no socialismo real ou realmente existente, como se dizia, também se perguntavam em qual lado seus pais, suas mães, né, avós, professores estavam naqueles anos, né? Dos anos seguintes à derrota da Alemanha da França para a Alemanha. Afinal, muitos contemporâneos de Vichy e da ocupação estavam vivos, presentes, próximos,
a memória coletiva da resistência não saiu imune deste turbilhão, né, o turbilhão de 68. O mito da resistência francesa, construído desde a libertação, em 44, foi então questionado no início dos anos 70. Ninguém menos que o general Charles de Gaulle, em discurso pronunciado em 14 de outubro de 44, né, 2 meses após a libertação de Paris, né, e nem todo o país tinha sido libertado ainda, né, mas Paris já, né, ele, num discurso, ele afirmou que apenas um punhado de miseráveis, foi a expressão que ele usou, que está lá no documento, né, no discurso dele, havia colaborado com o inimigo. Isso é muito incrível, né, porque o Charles de Gaulle, como vocês sabem, foi a principal liderança, né, política no exterior, né, a partir de Londres, a tentar organizar, né, a resistência na França. Ele sabia muito bem, né, principalmente no início, né, mas não só, né, das dificuldades de sensibilizar, né, seus pares nas Forças Armadas, né, no Exército e a própria população em relação à necessidade e à possibilidade, né, de se resistir. Né? Então, ele sabia muito bem que não era uma realidade que apenas um punhado de miseráveis tinha colaborado, né? Mas ele incorpora esse tipo de percepção no seu discurso, né? Inaugurando, como a gente viu, né? Já em 44, né? Essa construção do mito da resistência. Se apenas um punhado de miseráveis havia colaborado, a maior parte dos franceses era, portanto, resistente. Os próprios historiadores endossavam o mito da resistência. Muitos foram os estudos, né, isso antes, né, de 68, muitos foram os estudos e as pesquisas em torno da resistência e seus personagens. A colaboração e seus personagens, né, os personagens da colaboração, por outro lado, permaneceram temas tabu. A primeira pesquisa acadêmica sobre a França ocupada, né, a tese de Henri Michel sobre a resistência, defendida em 1962, dá o exemplo dessa tendência. Né? Ele lançou esse livro e, em seguida, essa tese, né, defendeu essa tese, em seguida, vários trabalhos sobre o assunto. No ano seguinte ao lançamento do filme, né, A Tristeza e a Piedade, ou seja, em 1972, contudo, foi publicado o livro do historiador norte-americano Robert Paxton, nos Estados Unidos, na Inglaterra, Vichy France, e em 73, na França, La France de Vichy. Né? A partir de então, a historiografia sobre a França, sob ocupação nazista e o regime de Vichy, deu uma guinada. O impacto da tese de Paxton foi chamado de Revolução Paxtoniana, né, em referência ao nome dele. Por meio de documentação, Paxton demonstrou que o Estado nascido da derrota, né, Vichy, portanto, né, a França de Vichy, não era um fantoche da Alemanha nacional-socialista, mas o próprio Estado francês refundado. Como vimos acima, a nova conjuntura de 1940 abriu espaços para a extrema-direita nacionalista, antissemita, crítica dos valores liberais. Paxton comprovou com documentação, inclusive, a participação do Estado francês na Shoah, contribuindo nesse sentido. Né, com a promulgação de legislação antissemita, entre outubro de 40 e setembro de 41, foram 57 textos de lei, e decretos relativos a restrições de direitos dos judeus. 2, a atuação da polícia francesa no recenseamento dos judeus resistentes no país, franceses ou não. Né? Quer dizer, Vichy vai promover, então, né, justamente isso, nesse recenseamento dos judeus nascidos na França ou dos judeus que já tinham vindo, né, do leste, fugindo, né, dos outros países, fugindo da invasão. Né? Então, esse recenseamento vai ser importantíssimo, né? Foi promovido pelo Estado francês, vai ser importantíssimo para a localização dos judeus
no momento que eles vão ser, então, capturados para serem levados para campos, né? A terceira comprovação, a terceira tese, né, do Paxton, a atuação da polícia francesa na prisão e na deportação para os campos de trânsito, né, os campos franceses, de concentração e de extermínio no leste, né? Então, como que o Estado francês participou, né, da Shoah, né, esse Estado refundado de Vichy, com uma legislação antissemita, né, com a atuação da polícia francesa no recenseamento de judeus, né, e que era importante para localizar o domicílio, e, em terceiro lugar, né, a atuação dessa mesma polícia francesa, né, na captura, na prisão, em campos na própria França, e depois a deportação para o leste, né? Então, na verdade, essa ideia, né, esse mito de que Vichy era um fantoche da Alemanha, vai cair por terra com a tese do Paxton, né? Ele vai mostrar justamente que o Estado era formado por franceses, a polícia, né, o judiciário, enfim, toda a constituição desse Estado vai estar na mão de franceses que ou se acomodaram ou se adaptaram à nova situação, ou de uma extrema-direita que foi então incorporada nesse novo aparelho de Estado, né? Mas eram franceses, né? Essa inflexão, né, da interpretação do Paxton desencadeou, nos anos seguintes, pesquisas de temas e objetos até então tabus, como disse acima, assim como novas aportagens para antigas temáticas. Quais são elas, né? A colaboração do Estado francês e de segmentos expressivos da população francesa, né? A colaboração com o ocupante e com o próprio regime de Vichy. O comportamento dos franceses durante os anos 40 e 44, né, na zona ocupada e na zona livre, né? Quer dizer, como que os franceses comuns, né, lideram, né, viviam nesse seu cotidiano diante dessa situação, né? Os campos franceses, que também era um tema tabu, né, sobre o qual os franceses não falavam, não estudavam, não pesquisavam, que é a existência de campos fundados, né, seja na parte ocupada e seja na parte de Vichy, campos franceses, né, para onde os perseguidos, né, os judeus e os outros segmentos atingidos, né, para os quais eles eram levados a esses campos. A questão dos espanhóis refugiados da Guerra Civil Espanhola desde o início de 1939. Como vocês sabem, né, a derrota em 1939 das forças republicanas e que defendiam a República na Espanha, né, elas migraram, né, a partir da derrota. Franco entrou na Catalunha, né, que era o bastião, né, da resistência, em janeiro de 39, e os espanhóis fugiram, então, em massa, né, pela Catalunha, atravessaram os Pirineus e estavam no sul da França nesse momento, né? Então, também é um tema tabu, né, na medida em que muitos desses espanhóis foram entregues pela polícia francesa, né, aos alemães e foram deportados também, né? Então, se discutiu toda uma agenda aqui, né? A derrota, a fragilidade dos valores franceses da Revolução, né? As referências da Terceira República, o antissemitismo francês, o que era próprio do antissemitismo francês em comparação, né, com o antissemitismo na Europa, em outros lugares, em particular no caso alemão, os comportamentos das igrejas católica e protestantes, enfim, né, toda uma sociedade diante do espelho, né, um terreno, um tesouro para o historiador da memória. Então, o impacto, né, que vai ser um ponto de inflexão nessa desconstrução do mito da resistência, né, está ancorado em dois pilares. De um lado, né, o filme Le Chagrin et la Pitié, né, esse filme que vai ter um grande impacto, filmado em 69, lançado em 71, e esse impacto, essa comoção enorme que vai culminar na proibição dele, né? E em 72, o lançamento do livro do Paxton, traduzido na França em 73, né, que vai, então, mostrar que esse Estado francês não é um Estado
marionete, né, da Alemanha. Pelo contrário, é um Estado francês que incorporou toda uma classe política de extrema-direita e que vai ter uma colaboração, né? Nesses anos há uma variação de 40 e 44 esse comportamento desse regime, né? Mas ele vai cada vez mais se aproximando da Alemanha, né? Até o último período dele, né? Que em direção a essa identificação cada vez maior com os valores alemães, né, na época. No que diz respeito aos comportamentos sociais, desde os anos 90, a historiografia francesa, da geração paxtonienne, chegou a uma interpretação mais refinada, mais complexa, acerca dos comportamentos, né, dos franceses diante dessa realidade. Nessa direção, os trabalhos de Pierre Laborie foram essenciais. Entre a colaboração mais aguerrida com o ocupante estrangeiro e a resistência mais combativa a ele, foram inúmeros os comportamentos sociais diante de um cotidiano e de suas necessidades e de suas dificuldades que se impunham. Omissões, adaptações, acomodações, capacidade de dizer não a certas situações, dizer sim a outras, né? Tão poucos franceses foram, como se interpretou em dado momento, colaboradores entre 40 e 42, e depois resistentes entre 43 e 44. Bem, então, aqui recapitulando, né, a gente tem no pós-guerra essa construção da memória de que todos colaboraram, de todos resistiram. Com o filme, né, do Marcel Orphis, né, se criou essa ideia contrária, né, sai de um polo para ir para outro. Todos resistiram, depois não, todos colaboraram. E a evolução da historiografia, dos debates ao longo das décadas, né, se chegou, né, muito a essa percepção que o Pierre Laborie encarna, não é o único, né, dessa tese segundo a qual, né, entre um lado a resistência aguerrida, né, convicta, e de outro lado a colaboração também aguerrida, convicta, né, esses dois extremos eles são minoritários em relação à população da França, né, para compreender os comportamentos sociais dos franceses, né, que, na verdade, ele diz que a maior parte teve, né, nesse espaço, né, entre a colaboração e a resistência, tentando se acomodar, né, a partir de vários comportamentos diferenciados, né, para resolver as suas questões e seguir a vida, né, continuar vivendo. Eu não sei como é que eu estou com o tempo aí, Michel, eu posso falar mais um pouco? Estamos com quase 1 hora de evento. Você pode seguir mais um pouquinho, mas assim, eu não sei quanto tempo que você tem em mente. Mais uns 15 minutos, pode ser? Uns 10, 15 minutos, pode ser. Tá bom. Obrigada. Para compreender a complexidade dos comportamentos, Pierre Laborie trabalhou os conceitos de ambivalência, pensar duplo e de zona cinzenta, este trabalhado por Primo Levi como chave para a compreensão dos comportamentos de uma situação limite, né? A existência em Auschwitz, né? Para compreender o ponto de vista desenvolvido por Laborie, embora longa, vale a citação do historiador. O lugar, aí eu cito, né? O lugar preponderante tomado pela ambivalência é um traço majoritário das atitudes dos franceses sob Vichy. As alternativas simples entre petanismo e gaullismo, né? Ser a favor do Petain ou do de Gaulle, resistência e vichismo, apoio a Vichy, resistência e colaboracionismo, né? Foram apenas imagens redutoras da experiência dos contemporâneos. Sem procurar diminuir a importância do julgamento moral na apreciação dos comportamentos, a ideia de ambivalência é de outra natureza, o Laborie defende. Ela abre outras portas para o historiador e alarga suas possibilidades de análise. Ela permite não mais pensar apenas as contradições em termos antagônicos, mas ultrapassá-los, interrogando-se sobre o que procuramos dizer
para além das pseudo-evidências do sentido aparente. Os franceses, na maioria, não foram primeiramente vichistas, apoiadores de Vichy, né? Depois resistentes, petanistas, depois gaullistas, mas eles puderam ser simultaneamente, durante um bom tempo, né? E segundo cada caso, um pouco os dois comportamentos ao mesmo tempo. Em uma recente entrevista dos anos 90, Simone Weil lembrava as dificuldades para dominar agora a complexidade do período e indicava, a propósito dos franceses, aí ele cita Simone Weil, sobre quem a gente pode falar depois, se for o caso. Então, citando-a, alguns se comportavam bem, outros mal, muitos, os dois ao mesmo tempo. Isto não era tão simples como se apresenta hoje, né? Então, eu vou pular uma parte aqui, porque o tempo ficou curto, né? Mas que era em relação às interpretações do Jacques Semelin, que também vão nessa linha, né? Vou pular aqui mais outras partes, né? Bem, então vamos adiante. Embora o livro de Robert Paxton tenha sido publicado em 1972 nos Estados Unidos e na Inglaterra e traduzido na França no ano seguinte, como vimos, né, somente em 16 de julho de 1995, Jacques Chirac, então presidente da República Francesa, reconheceu a responsabilidade do Estado francês na entrega à Alemanha nazista de perseguidos pelo regime. Ou seja, o Paxton falou isso em 72 e só em 95, né, na qualidade de presidente da República, o Chirac admitiu. Mas foi importante esse pronunciamento, né? Era a primeira vez que um chefe de Estado o fazia. Aí eu cito aqui o Chirac num discurso que ele pronunciou nessa oportunidade. Ele falou: sim, a loucura criminosa do ocupante foi auxiliada por franceses, pelo Estado francês. A França, pátria dos iluministas e dos direitos do homem, terra de acolhimento e de asilo, a França, nesse dia, realizava o irreparável. Faltando com a palavra, entregava os que tinha sob sua guarda a seus carrascos. O discurso do presidente Chirac foi pronunciado na rememoração da grande razia, né, a grande blitz do velódromo de inverno, ocorrida em 16 e 17 de julho de 42, quando em Paris e na região parisiense, cerca de 10 mil homens, mulheres e crianças judeus foram presos no estado de corrida de bicicleta. Aí esperaram dias até serem enviados a campos de trânsito. E, em seguida, junto a outros judeus aprisionados posteriormente em Paris e no interior do país, conduzidos em 74 trens em direção a Auschwitz. As palavras de Chirac causaram enorme impacto, sendo muito bem recebidas pela comunidade judaica. Mitterrand, presidente socialista que antecedera o Chirac, nunca admitiu a participação do Estado francês no genocídio. Alegava que Vichy não era a República Francesa. O verdadeiro Estado francês, jogando com as palavras, os conceitos, né, num mal-estar que falava de muitas questões, inclusive de seus próprios compromissos com o regime, né? Mas o próprio general Charles de Gaulle jamais o fez, tampouco, né? Até então, prevalecera entre os chefes de Estado a tese de que Vichy era um Estado ilegítimo. A República, o Estado legítimo, estava em Londres, com de Gaulle. O Estado que participara no crime não era o francês, não era a França. O discurso de Chirac virou a página de uma mitologia gaulista perniciosa, afirmou o jornalista Jean-Michel Tenard, no editorial intitulado Verdade, no jornal Libération, de 19 de janeiro de 2007. Né? Esse editorial
nesse momento era a propósito de um evento que houve em janeiro de 2007, na França, né, em que os justos foram homenageados no Panteão, né? Ainda citando o jornalista, né, do Libération, Chirac dizia oportunamente, em 95, à nação o que para o historiador era evidente, perfeitamente estabelecido. Bem, concluindo, né, só mais algumas palavras, nos poucos e longos anos de ocupação estrangeira e do regime de Vichy, a crise de identidade nacional foi avassaladora. 4 anos que fizeram ruir os pilares erguidos em um século e meio, desde a Revolução de 1789. Para superá-la, reconstruir a unidade, reparar as fraturas da guerra civil, né, como os franceses também se referem à questão da ocupação, que colocou franceses de lados opostos, né, a reparar as fraturas da guerra civil de um país dividido em 2, zona livre e zona ocupada, resistentes, colaboradores ou colaboracionistas, né, tem uma diferença entre os dois. França livre do general de Gaulle e França de Vichy do Marechal Pétain. A França de pé, né, orgulhosa, resistente, a França deitada, submissa. Os generais franceses inventaram o mito da resistência no calor mesmo da libertação, a libertar todos do passado que não passara, a refazer a nação interrompida, a permitir o futuro, a honra inventada, né? Então, sempre se trabalhava com essa dualidade, né? Então, sempre nós, franceses, e eles. E, a partir desse momento, tudo isso foi desconstruído, né? Uma percepção mais refinada, tanto em relação ao Estado francês, né, como ele se comportou diante da realidade, e também dos comportamentos dos franceses, seja na parte ocupada, seja na parte de Vichy, né, em relação à situação, ou seja, não estiveram nos 2 polos, divididos em 2 polos. Né? Na verdade, as pesquisas vão mostrar como que esses 2 polos eles são minoritários. A maior parte das pessoas está exatamente nessa zona cinzenta, né? E, por isso, o Pierre Laborie, os historiadores, vão recuperar, né, o conceito, né, trabalhado como conceito pelo Primo Levi. Né? Bem, na libertação, a libertação de Paris, né, a libertação da França, a história tornara-se prisioneira da memória. Foi necessária, então, outra resistência. Agora, a resistência à memória, na defesa da história. Bem, eu agradeço, era isso que eu tinha para falar, eu tinha pensado, né, outras partes aqui, mas diante do tempo, eu acabei cortando, mas se for interessante para vocês, a gente pode voltar ao assunto. Né? E, mais uma vez, obrigada pela paciência de vocês, acabei falando mais do que eu previra. Né? E obrigada, Michel. Eu que agradeço, inclusive em nome do museu, pela excelente aula. Nesses minutos que nos restam, a gente pode debater algumas coisas, vou abrir para perguntas. Repito, para que se alguém não pegou, que as perguntas aqui, para quem está aqui no Zoom, sejam feitas no Questions and Answers. Para quem está no Facebook, se quiser, também pode perguntar por lá, que na medida do possível a gente vai ver quantas perguntas que são, se a gente consegue responder. Eu sugiro, não sei se você vai nos incomodar, fazer as perguntas em blocos de 3. Sim, está ótimo. Então, eu vou pegar aqui as perguntas que já surgiram, que tem algumas perguntas que já foram feitas, inclusive. Uma delas, a do Everton. O Everton pergunta, uma questão muito interessante, se existe alguma relação entre o mito da resistência e esses debates em torno do mito da resistência, mito da colaboração, e os grupos que negam o Holocausto, os grupos negacionistas, especialmente franceses. Eu imagino que se essa historicidade desses conflitos de memória sobre a resistência, o quanto que eles se relacionam com a maior ou menor amplitude desses grupos negacionistas. Outra pergunta da Lana.
Vou ler o que ela escreveu aqui. Boa tarde, gostaria de parabenizar pela sua aula tão explicativa e sobre esse assunto tão relevante. Tenho particular apego ao tema, que inclusive foi o assunto da minha monografia na graduação do curso de História, analisada a partir do filme A Tristeza e a Piedade, que aborda de forma tão rica e polêmica o assunto. Daí a Alana fala que percebo que essa memória da resistência ainda é insuficientemente desconstruída, uma vez que traz verdades vergonhosas sobre a extensão do colaboracionismo e do antissemitismo franceses. Por exemplo, os museus sobre o tema, ao menos os que visitei em Paris, ainda são responsáveis por reproduzir mitos, inclusive sobre suas grandes personalidades, como De Gaulle. Eu acho que é bastante interessante pensar o quanto que, nos espaços de memória, como museus, monumentos, quanto que essa discussão apareceu. E a terceira pergunta dessa primeira rodada, essa é mais pontual, a Renata pergunta, também agradece a aula e pergunta em que local, se existe alguma obra em que ela conseguiria ter acesso à legislação de Vichy. Bem, agradeço as perguntas, né? Essa primeira do Everton, né? A relação entre o mito da resistência e os grupos negacionistas, né? Como eu falei, né? Quer dizer, é preciso fazer essa separação, né? Quer dizer, os críticos ao mito da resistência não se confundem com os negacionistas, né? Os negacionistas são aqueles que dizem, né, que não houve campo de concentração, que não houve enfim, né, testes e pesquisas supostamente científicas com cobaias vivas, enfim, toda uma negação, né, das barbáries cometidas pelo regime totalitário, né? Então, o revisionismo faz o negacionismo de respeito a isso, né? O revisionismo não, o revisionismo são aqueles que vão afirmar, que afirmam a existência de tudo isso, né? Afirmam a resistência da resistência, mas negam, né, ou propõem rever o impacto, a importância, né, da resistência, a dimensão que a resistência ganha, que, na verdade, essa dimensão ela tem a ver exatamente com essa resposta, essa necessidade de criar, né, uma narrativa que seja mais confortável para aqueles que viveram, né, nessa zona cinzenta, né, os que colaboraram, né? Então, nesse sentido, tem essa questão, né? Quer dizer, então, esse mito da resistência ele vai não tem a ver com a negação, né? A Alana fala sobre essa desconstrução de memória, né, nos vários museus. Eu trabalhei, né, o livro, né, esse livro que eu publiquei, que o Michel se referiu a ele em 2016, ele é parte de uma pesquisa maior que eu desenvolvo sobre os museus da resistência na Europa, né, nos países que foram ocupados. E essa parte, esse livro foi o primeiro, ele diz respeito aos museus e memoriais na França e na Itália. Como eu falei, na França eles são de maior número, né? Mas na Itália também há um número considerável para falar da resistência, no caso da Itália, é uma resistência que durou de 43, né, até 45. Na França, de 40 até 44. E esses museus são muitos, na França tem muitos, né? E eles foram fundados a partir dali de 45 e continuam sendo fundados. A Alana tem razão quando fala que muitos desses mitos ainda são veiculados, né, nesses museus. E aí, segundo um estudo que eu fiz, que não dá conta, evidentemente, de todos os museus, porque é uma quantidade absurda, mas eu trabalhei com uma amostragem bastante significativa em termos de quantidade e de localização no território francês, eles variam muito, né? Tem vários museus que passam, né, por uma reestruturação, incorporando, né, essa evolução da própria historiografia e da opinião pública francesa em relação ao comportamento dos franceses e do próprio Estado, o Estado francês, nessa época, né? Então, uns são mais avançados em relação a isso, outros são menos avançados em relação a isso, cada um avança, né, numa certa direção, mas tem dificuldade
em avançar em outros assuntos, né? Então, o que é interessante, né? E eu busquei fazer isso nessa pesquisa, foi dar conta disso, né? Desse mapeamento e ver as dificuldades de lidar com essa realidade. Então, por exemplo, o tema da colaboração, que era totalmente ausente até um certo tempo, né, nos museus. No Museu da Resistência era só resistência, né? E vários museus já incorporaram salas e mais salas dentro da sua exposição, né, dedicadas exclusivamente à colaboração, com imagens, com fotos, com documentação, né? Isso era uma coisa inimaginável no passado, né, mais recente. Outra questão também é que esses museus, durante muito tempo, até os anos 60, até o início dos anos 60, eles não abordavam a deportação. É uma coisa incrível. Você vê isso muito claramente nos museus, né? Inclusive, né, eu falo que parece que eles fazem, a partir dos anos 60, ou uma parte referente à deportação num outro andar do museu, ou num puxadinho, né? Eu brinco, um puxadinho, visivelmente até em termos físicos, né? Você repara essa inclusão, né, nesse tema que não era presente. Isso, né, foi a partir dos anos 60, com a questão do Eichmann, né, e como que os depoimentos e tudo mais, como vocês sabem, né, ali no tribunal acenderam, né, essa atenção em relação à importância da deportação, né, dos depoimentos e tudo mais. Então, esses museus são muito variados, são muitos que permanecem ainda muito, né, marcados pelos mitos, né, mas outros que são absolutamente fantásticos, né, que rompem com isso e conseguem fazer um Museu da Resistência com um contraponto da colaboração e até mesmo da Zona Cinzenta, né? Eu posso citar aqui o exemplo do Museu da Resistência de Lyon, né? Lyon foi uma cidade importantíssima, chamada capital da resistência, na França, né? Outro em Grenoble, também muito importante, né? Muito bem feito, muito sofisticado. Então, os museus eles tentam, né, se afinar com essas atualizações, né, da percepção acerca da resistência, né? Tá. Olha, estamos recebendo um número grande de perguntas, eu vou começar a ter que selecionar. Tá? Agradeço as perguntas, ao mesmo tempo peço já desculpas antecipadamente para aqueles que, infelizmente, talvez a gente não consiga responder. Deixa eu ver aqui, vou baixando aqui para encontrar as perguntas. O Lincoln, ele pergunta qual foi o impacto dos relatos do Marc Bloch, A Estranha Derrota, que foi citada, para a sociedade francesa no contexto do pós-guerra. E a Ana Luísa pergunta ela pergunta em que momento a França e os franceses passaram a permitir que essa negação, imagino que ela esteja falando não da negação do Holocausto em si, mas a negação talvez da colaboração, voltasse à tona. E ela menciona o caso do Partido da Frente Nacional, da Marine Le Pen, e antes do Jean-Marie Le Pen. Né? E, para a gente fechar esse segundo bloco, eu vou pegar a pergunta da Blima Lorber, aqui no Facebook, que perguntou e pediu para falar um pouco mais sobre a questão de denúncias de franceses que denunciavam judeus às autoridades. Bem, em relação à pergunta do Lincoln, né, sobre o Marc Bloch, o livro do Marc Bloch, né, Estranha Derrota, ele
é um livro importantíssimo, né, como depoimento, né, e até porque ele representa, né, como eu falei, esse homem, né, que foi uma coisa muito comum na Segunda Guerra Mundial, que tinha vivido a Primeira Guerra Mundial também, né? No caso do Mark Bloch, ele lutou na Primeira Guerra e lutou na Segunda Guerra Mundial. Muitos que eram, por exemplo, crianças órfãs na Primeira Guerra morreram na Segunda Guerra, né? Então, como o espaço, né, de tempo é muito curto entre as duas guerras, né, a geração afetada pela guerra de uma forma ou de outra, como criança, como adulto, como soldado, o que for, né, também muitos deles são atingidos também pela Segunda Guerra Mundial. E o caso do Bloch é exemplar nesse sentido, como eu falei, né? Ele é consagrado como um nacionalista francês, merecedor de honras e tudo mais, e na Segunda Guerra, pelo contrário, ele é aquele judeu que merece, que tem que ser eliminado, como de fato foi, né? E o testemunho dele ele é muito importante, porque ele faz uma análise, né, como historiador que ele era, né, e, curiosamente, uma análise do ponto de vista que a gente poderia chamar hoje da história do tempo presente. Né? Ele, que era um medievalista, né, experimentou ali naquele momento. Então, tem toda uma discussão se é um testemunho, se é um livro de história, embora seja um testemunho, e ele apresenta o livro como tal, como testemunho, mas, sendo ele quem era, né, ele não se omitiu, né, de fazer uma análise do ponto de vista do historiador, inclusive analisando, né, as debilidades do exército francês em termos materiais, em termos também da própria filosofia, né, em relação à guerra dos grandes comandantes do exército. Né? Então, o livro do Mark Bloch ele é precioso em vários sentidos, né? Agora, no pós-guerra, né, diante dessa situação, né, que a gente estava relatando aqui, né, desse trama de como lidar com esse passado recente, né, o Mark Bloch ele vai aparecer como, né, um grande herói, né, exatamente por isso, né, porque é aquele grande intelectual, aquele grande historiador que foi morto, né, lutando na resistência. O Mark Bloch, na verdade, ele tenta, né, de todas as formas possíveis, né, muda de cidade, muda de trabalho, ele tenta, né, num esforço enorme enfim, né, de se acomodar no sentido de continuar trabalhando, continuando a viver a vida dele, né? E diante enfim, da impossibilidade, quando todos os todo o cerco, né, se volta contra ele, assim como os judeus, à medida que o tempo vai passando, ele acaba se engajando na resistência, né? Então, a resistência não foi, a gente pode dizer, não foi a primeira opção dele, né? Foi o último recurso, quando ele já não conseguia mais, inclusive várias investidas no sentido de sair do país, né? Mas ele tinha problema de visto, e ele conseguiu visto não para a família toda, tinha que levar parte da família, e ele não conseguiu visto para todo mundo, né? Então ele acabou engajado na resistência. Então ele tem uma tese de doutorado que foi defendida lá na UF, né? De um autor chamado Jorge Yamashita, Guimarães e Yamashita, que é muito boa, né? Chama-se As Duas Guerras do Mark Bloch, né? Dando conta exatamente da comparação entre um papel que ele teve na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Né? Mas, então, no pós-Segunda Guerra Mundial, o Mark Bloch vai ser esse herói perfeito, né? Que vai caber como uma luva dentro desse mito da resistência, né? E vai ser trabalhado muito em oposição ao Lucien Febvre, né? Os dois amigos, os dois colaboradores, né? Trabalhando, cofundadores da revista Anais, né? Trabalhando juntos, né? E um é perseguido, né? Por ter origem judaica, e o outro não. Né? No momento que as forças ocupantes de Paris colocaram, né? Pressionaram pela saída do Bloch, né? Da revista, porque não podia ter um judeu dirigindo
a revista, isso foi negociado, o Lucien Febvre, então, teria pedido, né, solicitado ao Marc Bloch de sair da revista para continuar a revista existindo, né? Então, nesses mitos do Segunda Guerra Mundial, o Febvre vai aparecer como, né, esse colaborador, entre aspas, né? E o Marc Bloch como o resistente. E os estudos, né, eu cito esse caso do estudo do Jorge, e tem outros tantos, né, vão mostrar muito mais as fragilidades, né, desse tipo de construção binária. Né? Mas, em todo caso, o testemunho dele é fundamental, né? E vai ser fundamental até, né, entre outras coisas, para alçá-lo como um grande representante desse herói resistente no pós-45. Né? A Ana Luísa fala sobre a extrema-direita, né? O renascimento da extrema-direita, né? Bem, isso é um fenômeno mundial, né? Que a gente vê a partir dos anos 90, a gente está vendo aqui no Brasil, na Europa antes, né? E esse surgimento, essa extrema-direita francesa, que nunca desapareceu, né? Que está, como eu falei, né? Se a gente for pensar só para fazer um recorte a partir do caso Dreyfus, no final do século XIX, está sempre ali, tem uma parcela, né, da população que transita nessa esfera. Né? E isso no pós-Segunda Guerra Mundial, tudo isso ficou muito desmoralizado, houve um refluxo, né, delas, inclusive com a celebração, né, das forças ligadas ao de Gaulle, né, as forças gaullistas, as forças comunistas e socialistas que tinham participado dos movimentos de resistência. Então, essa resistência, essa extrema-direita, ela está ali mais silenciosa. Né? A partir dos anos 90, por uma série de circunstâncias, né, a gente vai ver o ressurgimento desses movimentos ultranacionalistas, né, o caso da guerra na Iugoslávia, né, pensando a Europa de um modo geral, vai ser importante nesse momento, né, quando desagrega a União Soviética, dando a Iugoslávia, dando sequência a uma guerra ali muito cruel, né, em onde essas forças nacionalistas de extrema-direita vão aparecer, né, na Europa. E esse é um fenômeno que, desde então, vai ganhando, né, força na Europa. Né? Então, essa é uma realidade da França e uma realidade... Né? Então, ela perguntou o marco, mais ou menos, quando surgiu, a partir ali dos anos 90, exatamente no momento em que se chegava, né, a historiografia chegava a esse estágio de falar, né, de perceber o comportamento da França de uma forma mais... dos franceses, de uma forma mais nuançada e afirmando muito claramente o Estado de Vichy como um Estado que teve a sua participação, a sua colaboração na Shoah. Né? Em relação, eu não peguei o nome da pessoa, né, sobre a questão das denúncias de judeus. Né? Bem, isso é uma coisa que aparece enormemente, né? Na França, na Alemanha, em todos os países, né? As denúncias, né, como uma forma de colaboração, né, e que elas estão misturadas também com interesses privados, particulares. Né? Quer dizer, nesse contexto, a miséria humana, né, é muito evidente. Né? Pessoas que denunciavam por antissemitismo, por preconceito, e, ao mesmo tempo, também outras tantas que denunciavam porque tinham interesse, né, na apropriação dos bens de judeus. Inclusive, eram incentivados a denunciar em troca, né, de ficar com apartamento, de ficar com alguma riqueza, né, algum bem de uma classe média e alta dos judeus, principalmente nas cidades. Então, isso foi uma constante. Né? Essas denúncias aparecem muito nos museus, né? Esses museus da resistência com os quais eu trabalhei, né? As pessoas muito surpresas, né? Que, diante de pessoas que eram consideradas amigas e que tinham uma convivência muito boa, e, de repente, surgiam
como delatores e foram responsáveis pela delação sua ou da família, né? Então, são esses momentos assim extremos, né? São momentos muito perigosos, porque são momentos em que, né, parece um jargão, mas que eu acho que acontece, né, que é um momento em que aparece o melhor de cada um e, ao mesmo tempo, o pior de cada um, né? Então, muito de um antissemitismo ali mais subterrâneo, mais contido, né? E que se extravasa nesse momento por várias razões, né? Para ficar bem com o ocupante, para ficar bem com o Vichy, né? Para ter promoções, né? Dentro se for um funcionário público, e também, né, essa questão material de ficar com né, propriedades e bens daqueles que são denunciados. Então, a questão das denúncias, é alguma coisa constante, né, muito frequente, que apareceu tanto na parte ocupada quanto na parte de Vichy, né? Bom, muito obrigado. Até por uma questão de tempo, infelizmente a gente poderia ir longe aqui, teria perguntas para a gente ficar ainda muito tempo, mas a gente vai encerrar por aqui. Professor Denise, queria agradecer imensamente mais uma vez por ter aceito o convite e ter feito essa fala para a gente. Muito obrigado. Agradeço a todos que nos assistiram aqui no Zoom e também no Facebook. A gravação fica no Facebook, então se alguém quiser acessar, ver de novo ou indicar para alguém, ela fica lá ela está no Facebook do museu. Convido a todos que se interessarem também a seguirem o museu nas redes sociais, que a gente está divulgando bastante coisa. Sempre divulgamos, mas especialmente nesse período em que o museu é essencialmente virtual, nós estamos sempre fazendo eventos, divulgando materiais. Então, convido todos a nos seguirem nas redes sociais. Então, agradeço a participação de todo mundo e a gente encerra por aqui. Muito obrigado. Michel, só posso falar uma coisinha rapidinho? Claro, claro. Alguém me perguntou sobre a legislação de Vichy, né? Uhum. Isso a pessoa encontra rapidamente, facilmente na internet, né? Tem vários autores, né? Tem livros. Eu tenho aqui livros detalhando essa legislação, mas, em todo caso, ela também está disponível, né? Você fazendo uma busca na internet, você localiza esses 57 textos de lei, né? Da legislação antissemita, né? E eu agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição, né? Foi um prazer enorme e agradeço ao Michel e a todos que ouviram. A gente que agradece. Obrigada. Então, muito obrigado, ficamos por aqui. Boa tarde. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades.
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.